Eu peguei até uma Coca Zero hoje, porque o assunto é meio polêmico, talvez. Não sei. Oiê, eu sou a Ju Palermo. Você está no canal Fala Pra Camões? E hoje eu vou fazer um vídeo que eu não sei, pode ser que tenha gente, eu tenho certeza que tem gente que não vai concordar comigo, mas aí foda-se. Por quê? Porque o canal é meu. Segundo, se você discorda, você pode comentar aqui nos comentários de uma maneira educada, né? E a gente segue a conversa, né? Mas eu fiquei pensando, penso muito sobre isso, né? Porque eu sou professora, lido com alunos e, de maneira geral, cada vez mais eu vejo alunos que não se interessam pela leitura. Ultimamente, eu tenho uma turma que agora está no segundo ano, que é uma turma de leitores, assim, mais da metade da sala lê muito. Não estou aqui falando da qualidade do que eles leem, porque isso, para mim, agora não importa tanto, o que importa é que eles leiam, né? É o que eu falo, tá lendo bula de shampoo, já estou feliz, né? Mas é raro, assim, de maneira geral, não vejo muito. Claro, e tem um monte de gente. Sim, tem um monte de gente, a gente vê. Fui na festa do livro da Unesp, estava lotado de gente comprando livro, né? Mas essa sala é uma raridade, assim, de maneira geral, numa sala de 30, eu tenho 2 ou 3 alunos que são leitores, né? E fico pensando, e aí por questões óbvias e bem superficiais, de que num mundo em que a gente tem tantas outras distrações, né? A leitura seja relegada a um segundo, terceiro, quinto, décimo oitavo plano. Se bem que isso também não é argumento, porque na nossa época também havia outras distrações, ok? A gente não tinha internet, mas a gente tinha televisão também, a gente tinha brincadeira, alguns na rua, outros no condomínio, né? Isso, a leitura sempre concorreu com muitas coisas e ela sempre dá o seu jeito. E ainda hoje ela ainda permanece, mas eu sinto que um pouco menos. Mas mais do que isso, eu fiquei pensando o que que faz com que uma pessoa seja uma leitora, né? As pessoas, primeira coisa quando vem na minha casa, ai, a estante de livros, né? Se espantam, ai, você já leu tudo isso? Nossa, quanto livro, ai, que legal. Ou coisas que eu ouço na internet, nos comentários, às vezes, nossa, eu queria ler rápido como você, ou nossa, eu queria ler mais, eu não tenho tempo. Isso aí já, né? Tem um vídeo aqui, eu acho, no canal que fala sobre isso. Você não tem tempo para ler? Verdade que você não tem? Você não tem o hábito. Tempo a gente arruma para fazer o que a gente quiser, né? O argumento mais ridículo e superficial para isso é quanto tempo a gente passa rolando o feed do Instagram. Às vezes eu sento com a coquinha zero e quando eu vi, eu fiquei 1 hora, 40 minutos, só não serviu para nada. Algumas coisas são legais, mas outras não são, né? Sei lá, de 1 hora que você rola, tem 10 minutos de coisa que você aprendeu ou que é interessante, o resto não é. Então, tempo não é. Tempo você tem para fazer o que você quiser fazer, né? Ler no transporte, cheguei cansado, mas se você gosta, é isso, essa é a questão. Mas eu chego cansado do trabalho, a última coisa que eu quero fazer é ler, porque ler para você ainda não é o prazer. Porque se for, eu tenho dia, a minha terça-feira é o dia filha da puta. Vou te dar o exemplo da minha terça-feira que eu vou viver agora. Hoje é sexta que eu tô gravando isso aqui. Terça-feira eu acordo 6 horas da manhã, eu vou para a escola, eu dou aula das 7h05 até meio-dia e 35. Aí eu tenho menos de 1 hora de almoço, porque é 1h30, eu entro para dar aula e dou aula até as 3h10. Aí eu saio às 3h10. Às 5h15 eu tenho reunião e vai até às 8h. Eu chego em casa 8h30, cansada, quebrada, morta. Mas depois de tomar banho, eu vou pegar o meu livro e vou ler um pouquinho. Porque num dia tão filha da puta, de tantos compromissos, eu mereço um pouquinho de descanso. E claro, às vezes vai ser assistir uma série, um filme, mas invariavelmente vai ter um livro me acompanhando, né? Porque eu gosto de fazer isso. Mesmo num dia lotado de trabalho, nesse dia eu acordei 6 da manhã, eu trabalhei, das 3h10 eu posso ficar na escola presa até as 5h15, eu tenho 2 horas antes de começar a minha reunião. Se eu estiver na escola, eu vou estar lendo, com certeza. Se eu Geralmente é o que eu prefiro fazer. Eu volto para casa para tomar um banho e aguentar o segundo round. Na verdade, é o terceiro, né? Mas ainda assim, eu vou parar só às 8, e aí eu vou chegar em casa de volta só às 8h30. Então, não acho que a falta do tempo ou o dia apertado seja desculpa. Inclusive, quando eu não tinha carro e andava de ônibus, eu lia bastante. Eu sempre lia no ônibus. Mas ler no ônibus me dá dor de cabeça. A questão é que você sempre vai achar uma desculpa para se justificar e dizer que a culpa por você não ler não é sua, né? Enfim, fiquei pensando muito nisso, no que faz com que uma pessoa se torne uma leitora e
analisando simplesmente o meu caso, Instituto das Minhas Pregas de Massachusetts, olhando para o meu caso, o que fez com que eu me tornasse uma leitora voraz e que gosta de ler, e como isso impacta claramente na minha escrita, né? Eu sempre digo, é gato? Um saruê quis entrar aqui em casa e eu parei, que o Ariel falou, sai filho, eu já falei, meu Deus, tem um bicho entrando, fui já ver, e perdi o fio da meada no que eu estava falando, mas enfim, voltando. Eu vou analisar o meu caso, né? Eu estava dizendo, acho que era isso que eu estava dizendo, o quanto a leitura influencia na escrita, né? E, no meu caso, a ponto de fazer com que eu fizesse disso a minha vida, né? Quero estudar letras, quero trabalhar com texto, quero ler, explicar texto, quero revisar texto, quero escrever texto, quero lidar com isso. Então, para mim, as coisas estão intrinsecamente ligadas, né? O trabalho com o texto, para mim, com certeza, vem da minha familiaridade com o texto por conta de tudo que eu li. E aí fiquei pensando, eu acho que tem três grandes fatores. E aí, isso eu não sei. Até que ponto, sei lá, para você que tem 30 anos, 40 anos, gostaria de ler mais, eu não sei. É claro que dá para fazer isso, mas eu acho que esses pontos que eu estou falando aqui, eu estou pegando mais para trás. Sei lá, se você tem um filho ou um sobrinho, bom, já fica a dica, com sobrinho, dependendo da sua relação, não vai funcionar muito, porque eu quis fazer do meu sobrinho um grande leitor, mas eu não moro com ele. Então, não importa quantos livros eu desse para ele, eu não estava lá para ler com ele, para ele, e no caso dele não funcionou, né? Então, não sei, às vezes, se você tem uma relação mais próxima, talvez funcione. Mas, enfim, se você quer tornar uma criança leitora, né? Se preocupa com seu filho, enfim, e aqui eu estou falando de filho mesmo, o professor também não tem esse poder, né? Eu acho que tem que ser uma criança com a qual você tenha muito tempo, que viva com você, ou se não for seu filho, né, que está ali debaixo da sua asa, que seja uma criança com a qual você tenha muito tempo, contato, né? Eu acho que é uma fórmula que dá para seguir, assim, que é uma forma que eu seguiria se eu tivesse um filho, né? Eu acho que tem três fatores, então, que influenciam nisso. O primeiro, eu não estou muito certa sobre ele, se ele existe ou não, que seria a ideia da inclinação pessoal. Eu tendo a achar que isso, para mim, o social sempre pesa mais, sabe? Você dizer assim, eu nasci com o dom para ler, ou eu nasci mais para exatas, ou eu nasci mais para biológicas. De novo, não sou especialista nisso, não fiz grandes leituras a esse respeito, mas a impressão que eu tenho pelas coisas que eu vi, que eu vivi, e das poucas coisas que eu li sobre isso, é que tudo isso é incentivo, que tudo isso é influência, né? Você nasceu para as exatas, eu não sei, aqui você foi exposto desde que você nasceu, né? Tem gente que vai considerar até desde quando estava na barriga da mãe, tem mãe que lê livrinho para o filho, lê historinha, conta historinha, ou toca música, ou, né? Se você esteve exposto a isso, ou teve bons professores na escola que te levaram a gostar, ou teve péssimos professores que te levaram a não gostar, porque isso também acontece muito, né? Eu não tenho certeza se a tal da inclinação pessoal existe. Eu acho que se ela existir, ela interfere no máximo 10%. O que eu estou dizendo? Que somos donos de nós para mudar o nosso destino nesse ponto, né? Desde que haja um trabalho feito desde a infância. Então não existe isso. Ai, menina, ele não nasceu para ler, não gosta. Não, você que não está fazendo o que deveria fazer para que ele goste, né? Eu sempre vou bater nessa tecla. Então, assim, se existir inclinação pessoal, ela fica nos 10%. Aí tem um segundo fator, que aí sim, que eu acho que ele fica entre 40% a 50% de influência, que é o estímulo na infância. E aqui eu estou falando principalmente em casa, né? Eu, por exemplo, devo a minha personalidade de leitora a duas grandes figuras da minha infância, que são minha mãe e o meu padrinho, que é o meu tio, né? A minha mãe, pela oportunidade e pela oferta. Minha mãe sempre me deu muitos livros, sempre leu comigo, sempre leu para mim, sempre teve paciência para me ouvir lendo as histórias para ela ou falar das histórias que eu lia, né? Então, a minha mãe fez letras na década de 70, mas ela nunca quis dar aula, né? A minha mãe não era uma grande leitora. Eu nunca vi a minha mãe lendo muito. Então, o exemplo não veio da minha mãe, mas veio a oferta e a oportunidade, né? Ela me dava muitos livros e ela dava o seu tempo para investir na minha leitura. Então, ler junto comigo os livros desde criança,
A minha mãe lembra até hoje, se eu falar Salão de Beleza de Madame Tigelinha, que era um livro que eu amava, eu tenho certeza que ela vai lembrar, porque ela leu comigo milhares de vezes, e eu lia para ela, e ela lia para mim, e a gente conversava sobre o livro, né? Então, essa interação faz toda a diferença. Que é isso que eu estou dizendo, que eu não pude fazer com meu sobrinho, porque eu não morava com ele. Eu não estava toda noite, ou todo dia, ou vamos pegar um horário da tarde, ou né, domingo de manhã vamos sentar aqui para ler. Eu não estava com ele todo dia para fazer esse acompanhamento. Esse estímulo é essencial. Dificilmente pode acontecer da criança pegar um livro sozinha e descobrir que é legal, mas você precisa mostrar. Se você mostrar para ela que é legal, ela vai gostar. O que acontece? Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas ele chega da escola cansado. De novo, você pode arrumar quantas desculpas você quiser. Se você de fato achar que isso é importante, você vai achar o tempo de sentar e fazer isso com seu filho, né? E no futuro você só vai ter a agradecer. Então, essa é a ideia. Como eu disse, a minha mãe, ela não era um exemplo de leitora. Eu não lembro de ver minha mãe lendo. Meu pai, muito menos. Meu pai, eu nunca vi lendo nada. Não sei, meu pai lia muito a revista Placar. Eu nem sei se existe ainda a revista, né? Que era a revista de futebol. Ele comprava todas as placares da vida e ele lia, mas só revista. Assim, leitura de livro, a minha mãe não era um exemplo de leitora, mas ela, como eu disse, tinha essa coisa de me dar muitos livros, né? Eu ganhava livro de prêmio. Tipo, hoje você se comportou muito bem, toma aqui um livro. Ai, que legal, olha que nota boa você tirou na escola, presente, livro. Eu amava receber livro de presente. Os livros que eu tenho da infância tem as dedicatórias da minha mãe, né? Parabéns, filha, e, parabéns por não sei o que lá, e tem a data. Então, isso entrava, né, como uma coisa boa e eu adorava, né? Então, tem essa questão. Tem essa visão dos livros como prazer e dos livros como lazer, do livro como uma coisa gostosa, né? Não adianta você nunca ler nada para o seu filho, e daí, quando ele tem 12 anos, você obrigar, você querer castigar. Eu acho que é o exemplo pelo gostoso, pelo positivo, pelo prazer, e não o exemplo pelo negativo ou pelo castigo. Você nunca leu para o seu filho, você não dava livro para o seu filho, você nunca sentou com ele para ler, ou para ouvir ele ler, ou para ler para ele, ou para conversar sobre os livros. Aí, quando ele tem 12 anos, você fala, vai para o quarto, lê meia hora, senão vai ficar de castigo. Isso é um castigo, isso não é uma coisa boa, né? É ensinar como o livro pode ser prazeroso, como o livro pode ser lazer. Eu, até hoje, levo meus livros para passear. Meu pai sempre falava isso. Juliana leva os livros para passear, porque eu sempre saía com o livro, como eu faço ainda até hoje. Às vezes o Ariel falou, por que você leva esse livro? Porque se eu tiver um tempo, eu leio. Então, por exemplo, quando eu vou para terapia, eu chego 5 minutos antes do terapeuta me chamar. Às vezes eu chego, eu leio uma página, eu leio 2 páginas, mas eu li uma página, eu li 2 páginas. Essa semana, inclusive, a recepcionista falou para mim, Juliana, pode entrar. Falou, nem deu tempo de você ler, né? Eu falei, não, eu li 2 páginas aqui. Então, assim, eu me acostumei a sempre estar com o livro, né? Essa era uma coisa, meu pai falava, Juliana leva os livros para passear. Minha mãe falava, deixa ela. Então, tem essa coisa do ambiente, do incentivo. E o Lu, que é o meu padrinho, é o meu grande modelo de leitor, é o exemplo de leitor. Mas é que também o Lu é um exemplo fora da curva total, né? O Lu, meu padrinho, fez linguística na Unicamp na década de 70. Segundo a minha avó, é um curso que ninguém sabia para que servia, porque não era licenciatura, então ele não podia dar aula, né? Ele é de uma das primeiras turmas de linguística na Unicamp, na década de 70, e o Lu sempre foi muito leitor. O Lu tinha muitos livros, eu tenho certeza que essa coisa minha de ter livro, de ter minha biblioteca, de fazer coleção, de até livro que eu não gosto continua aqui, né? Vem do Lu, né? O Lu morava no começo da minha infância, ele morava na casa da minha avó. O Lu é meu tio solteiro, né? Nunca se casou. Ele morava na casa da minha avó, tinha o quarto do Lu. Depois ele saiu da casa da minha avó e tinha a casa do Lu. E desde o quarto até a casa do Lu sempre foi cheio de livro. Então, no quarto do Lu, você tinha essas estantes do chão até o teto, com o livro dos 2 lados. E minha mãe conta que desde que eu era pequenininha, eu entrava no quarto do Lu e ficava fascinada com os livros. E eu ia com o dedinho, assim, empurrava os livros dele na estante até o livro cair do outro lado, né? Peste. Mas, enfim, esse fascínio, né? O objeto livro, para mim, desde criança, era essa coisa. Nossa, que legal! Isso aqui deve ser muito legal para o Lu ter tanto assim. E o Lu também tem isso, a personalidade. Ele sempre foi um cara muito engraçado, muito divertido, muito querido, né? Poxa, se ele tem tantos livros assim, deve ser muito legal ler.
E o Lu eu via lendo, o Lu estava sempre com o livro na mão, chegando em casa com sacolas e sacolas de livraria carregadas de livro, né? E era o exemplo, o Lu era o meu leitor modelo, sempre foi. E aí eu me lembro quando, em algumas mudanças que ele fez, ou de vez em quando ele fazia umas limpas, e ele me ligava, Ju, eu tô com uns livros aqui que eu vou dar embora, vem ver se você quer alguma coisa. Eu já estava lá para ver, eu tenho vários livros que eu digo que eu herdei em vida do Lu, porque não me interessava, eu não ficava escolhendo, eu pegava todos, era livro do Lu, agora é meu, entende? Porque aí tinha essa coisa da carga afetiva também. Era um livro que era do meu tio, que é o meu padrinho, né? Meu padrinho de batizado, né? E eu quero para mim, não me importa se é bom ou se não é, se é legal ou se não é, se eu vou ler um dia ou se eu não vou. Quase como uma herança mesmo desse objeto livro que tanto me fascinava. Então, isso tudo é estímulo na infância, né? Seja você dar livros, dar seu tempo para ler livros junto, falar sobre livros, seja um modelo de uma pessoa que você admira e que você vê lendo, porque isso não adianta você falar para o seu filho, vai ler, mas ele nunca te viu lendo, não vê o pai lendo, não vê a mãe lendo, não vê o vô, nem a avó, nem nada, ninguém lê. Por que eu tenho que ler? Né? No caso do Lu, é exatamente isso que eu digo. Eu chamo de Lu, todo mundo chama de Lu, é Luiz, né? Luiz Fernando, meu tio. No caso do Lu, ninguém precisou falar assim, ó, vamos ler que é legal. Eu sabia que era legal, porque se o Lu lia, devia ser legal, né? E o Lu também me dava, e o Lu era assim, cara, sempre foi assim. Ele não me dava um livro de presente, sei lá, de Natal ou de aniversário, ele me dava 10, 12. Eu lembro uma vez, isso só para especificar a personalidade do Lu, eu cheguei uma vez na casa dele, ele estava ouvindo Enya. O Lu teve uma fase esotérica, então era incensos. Teve uma fase que ele colecionou cristais, gnominhos. E aí eu cheguei na casa dele e estava tocando Enya. Isso aí acho que era década de 90, assim, né? Vinil da Enya. E aí eu falei, nossa, que legal isso, Lu. Se eu te der uma fita, você grava para mim? Olá, jovem. Na nossa época era assim, tinha um objeto chamado fita cassete, que a gente gravava no aparelho. Você botava um vinil e gravava na fita cassete, ou gravava direto da rádio, algumas músicas, né? E eu dei uma fita para ele. Comprei uma fita virgem, uma fita, né, nova. Falei, Lu, grava para mim, gostei dessa música. E passou que passou. Toda vez que eu vi o Lu, cadê? Ah, vou gravar. Cadê? Ah, não gravei ainda. Eu, porra, não gravou ainda. Sei lá, eu devia ter uns 11, 12 anos. Aí chegou uma data que eu não vou lembrar se era meu aniversário, se era Natal, o que que era. Ele me deu 5 CDs da N e devolveu a fita virgem. Era assim, era o Lu, né? Ele não gravou a fita para mim e não me deu um CD no lugar, ele me deu 5 CDs. Então ele era assim, dava um monte de livro, né? Então, tudo isso para dizer, estou falando dos meus exemplos, a partir da minha perspectiva, e que funcionou. Então, tanto o caso da minha mãe, quanto o caso do Lu, eu acho que tem a ver com isso, o estímulo que a gente recebe na infância. E aí, o terceiro fator, que também para mim fica entre 40% a 50% de importância, é a questão do estudo. E que é uma coisa que, assim, a minha geração teve muito forte, eu tive com a minha mãe. E aí, hoje, as pessoas meio que desapertaram isso, deram uma soltada. E eu vejo os reflexos disso na escola, né? Com a maioria de alunos que escreve muito mal. E escreve mal, eu não estou nem falando só de tipo, acento não existe, não faz a menor ideia. Vírgula parece que é para temperar o texto, assim, eles vão jogando em qualquer lugar. Não é só disso que eu estou falando de encadear ideias mesmo. De sentenças e parágrafos que não fazem sentido, não tem sujeito, de que você está falando aqui? Qual que é o referente disso? Concordância esquece, se o sujeito está muito longe do verbo, já esqueceu e vai. E depois, não sei se não relê o texto, ou se quando relê nem percebe que tem problema ali. As ideias não fazem sentido, não tem começo, meio e fim, né? Isso é, de maneira geral, uma dificuldade de expressar o pensamento por escrito. Então, eu acho que talvez com essa desapertada que deu, e aí é que vem o que eu falei da polêmica, porque a visão hoje é outra, né? Tem uma frase que o Ariel me disse e que eu gostei e acho que se aplica a isso hoje, ao mesmo tempo em que eu me sinto muito velha dizendo isso, mas a questão é que estou mesmo velha, vocês não conseguem ver os meus cabelos brancos, esse turbante, mas eu estou. E eu acho que tem essa coisa, né, que é natural da vida, da geração olhar para a geração nova e falar, ah, mas no meu tempo era tão melhor. Eu me sinto velha nesse sentido, mas é porque no meu tempo era mesmo melhor.
A frase é assim, vamos ver se eu vou lembrar. Eu até falei disso outro dia nos stories. Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. E aí, tá certo, baby? Eu tenho medo de errar. Mas vamos lá. No homens, aqui a gente está falando pessoas, né? Tempos difíceis criam homens fortes. O que significa isso? Eu tive uma criação difícil, tive uma criação rígida. Não tinha a mais. Tapa. E eu não estou aqui defendendo violência física, mas eu estou dizendo, era castigo. Era, você não vai falar alto, você não vai responder, você não vai sair quando sua mãe está falando, deixar falando sozinha. A gente aprendia com uma rigidez de comportamento, obediência, né? Isso. E aí eu estou falando aqui aplicando para o estudo. Eu todo dia fazia a tarefa de casa, a minha mãe olhava a minha tarefa e falava: essa resposta está muito pobre, precisa enriquecer. Eu tinha uma raiva, que eu já tinha feito. Aí, sei lá, eu tinha respondido em 2 linhas. Ela falava: não, vamos enriquecer isso. Me fazia fazer de novo e responder em 5, 6, 10 linhas. Todos os dias a minha mãe olhava o meu caderno. E aí, se você é mãe, ai, mas eu não tenho tempo para fazer isso, você está sendo mãe errado. Não adianta depois, quando seu filho chegar na época de prestar vestibular, ai, mas ele não estuda. Mas você ensinou ele a estudar? Você estudou com ele? Ai, mas eu não tenho tempo. De novo, arrume tempo. A não ser que você, de fato, não se importe, né? A escola não vai fazer tudo, ninguém vai fazer tudo. Seu papel como mãe, como pai, é esse, é estar ali. A minha mãe, todos os dias, apontava, me fazia apontar os meus lápis de cor. Não, mas eu não usei hoje, vamos ver. Esse aqui tá bom. Ah, esse aqui pode apontar. Todo dia. Eu não chegava na escola com lápis de cor de nenhuma ponta quebrada. Todo dia ela me fazia olhar. Todo dia ela olhava as minhas tarefas. Todo dia ela perguntava como foi a aula, o que eu aprendi. Todos os dias. E isso era muito rígido. Isso cria pessoas fortes, que significa eu me tornei uma excelente aluna. Eu sempre fui das melhores alunas da classe desde sempre. Desde o Fundamental 1. Bom, eu aprendi a ler com 4 anos. Eu lia já, né? Antes da escola. A escola foi alfabetizar com 6 anos, eu já lia desde os 4. Então, eu sempre fui uma das primeiras alunas da sala, sempre. No Fundamental 2, mudei de escola do 5º para o 6º ano, tive um que era quinta para 6ª série, né? Que seria 4º para 5º ano hoje. Tive um período de adaptação e logo me adaptei, né? Porque mudar de escola causa isso, tinha matérias que eu não tinha tido ainda, ou que mudava, enfim. E continuei. Depois, no ensino médio, também, que eu fiz magistério, sempre estive entre as melhores da turma. Ai, meu Deus, como ela é nojenta. Não é verdade, ó, vou te dizer, eu sou péssima para qualquer esporte. Sou horrível, sou péssima. Sou péssima para direção. Eu entro na loja do shopping, quando eu saio, eu não sei se eu vim dali ou se eu vim dali. Eu sou péssima para trabalhos manuais, desenho muito mal, não sei pintar. Eu sou ruim com serviço de casa, não gosto de fazer serviço de casa. Eu posso te dar uma lista das coisas que eu não sei fazer, mas ao mesmo tempo eu posso te dar uma lista com muito orgulho das coisas nas quais eu sou boa, e eu não tenho por que mentir. Eu sempre fui das melhores alunas da sala, até na Unicamp, né? Pela base que eu tinha, eu sempre me dei muito bem. Mas, por final, comecei a largar a mão, porque aí você já começa, essa matéria eu gosto, essa eu não gosto tanto, vou me esforçar menos, e a vida começa, né? Os seus 20 anos ali. Mas sempre estive muito bem. Que é o que, e aí vem, né? Que é o que fez ter o pouco que eu tenho hoje, que é uma coisa que eu sinto com essa geração. Para mim, a única maneira da gente conseguir as coisas, a única maneira que eu tive de conseguir o pouco que eu tenho na vida foi através do estudo. Se hoje eu posso pagar o aluguel desta casa na qual eu moro, que não é nenhuma mansão, eu ainda quero minha casa com piscina, ainda não é essa aqui, mas que é uma casa muito massa, e que é a minha terceira casa desde que eu moro sozinha. Eu morei num apartamento, depois eu mudei para um apartamento que era maior, e agora eu moro nessa casa aqui de aluguel, né? Se eu tive os meus carros e eu pude tirar carro zero na concessionária, quando eu comprei carro, não era nenhuma Mercedes, mas eu comprei o meu Opzinho 02, depois troquei o outro, comprei outro zero. Se eu viajei, as poucas coisas que eu consegui fazer, eu não tenho uma vida de rica, né? Mas o pouco que eu consegui fazer veio do meu dinheiro que eu consegui com o meu estudo. Hoje eu estou numa escola da minha cidade, é a escola que paga a maior hora-aula da cidade. E eu só estou lá por causa do meu estudo,
porque como eu levei a sério os meus estudos, porque eu tenho um bom currículo. É isso. A única maneira que eu conheço de você melhorar de vida é isso. Não é o tigrinho, não é ser influencer, esse canal não me dá porra nenhuma, né? O que me dá é o meu curso, o método bisturi, mas que também eu só consigo fazer o bisturi por causa da minha formação, né? Então, para mim, a única saída é essa, não é empreender, né? Para mim, sempre foi esse o caminho. Funciona para todo mundo? Provavelmente não, mas também você tem que ver se todo mundo. Não é só o estudo, é o estudo de verdade. Eu tenho diploma, mas não consegui. Mas só o diploma não é nada. O que você é enquanto estudante, a sua postura de estudante, né? Tem um monte de gente que tem diploma e não tem nada. Então, agora, das pessoas que eu conheço também, que vêm de classe média baixa, como eu, o que conseguiram na vida foi através de estudo, não foi ganhando na loteria, não foi tendo uma ideia brilhante para ganhar muito dinheiro em pouco tempo, trabalhando pouco. Então, quando eu vejo alguns alunos meus de classe média alta ou classe alta que não se interessam pelo estudo, eu penso, ok, bem ou mal, ok, ou menos mal, eu acho triste como ser humano não se interessar pelo estudo, mas assim, ele não vai precisar se esforçar para passar numa boa universidade, porque tem dinheiro, né? Ou mercado de trabalho. Agora, o pobre, aí não tem desculpa, porque para mim é burrice, né? Você é pobre, gato, desculpa te dizer, você não vai estourar no TikTok, sabe? Você não vai ter uma grande ideia que vai te encher o cu de dinheiro. Talvez, mas você não vai ser descoberto por um olheiro no futebol. Isso aí é 1 em 1 milhão. A maneira de você melhorar de vida e conseguir as poucas coisas que você quer, sua moto, seu apartamento, alugado ou próprio, sei lá. Eu não tenho casa própria, mas também nunca me preocupei muito com isso, né? Entre pagar um negócio pequenininho e pagar um aluguel, morar num negócio maior, eu sempre fui morar no maior. Mas essa aí sou eu. Foi com o estudo. A única maneira que eu conheço é o estudo. Se você tem a oportunidade de estudar e enfia o estudo no nariz, aí para mim é muita burrice, né? Então, o estudo de verdade faz total diferença. E aí, como eu estava dizendo, tempos difíceis criam homens fortes. Então, a educação rígida que eu tive me tornou uma aluna forte. Aí o que acontece? Hoje, algumas pessoas que, como eu, tiveram essa educação e tipo, ai, que saco, eu lembro como era chato minha mãe me fazer ver tarefa todo dia, olhar os meus lápis todo dia. Com meu filho, eu vou tirar um pouco o pé, eu vou ser mais permissiva. Tudo bem. E aí o tempo é fácil. Só que o tempo fácil cria um aluno fraco. Você não vê tarefa, você não faz, não obriga que ele faça as coisas, que não leia. Se não fizer tudo bem, aí chega com uma nota baixa, mas está tudo bem, aí vem recuperação, está tudo bem, você vai criar uma pessoa fraca também. E aí, isso é de fato o que eu acredito. Eu vejo isso hoje. O aluno não fez tarefa, ninguém se importa. Ninguém se importa. Se a minha mãe, se existisse portal na época, minha mãe ia entrar todo dia para ver se tinha alguma ocorrência. Eu confesso que a única nota vermelha que eu tinha na escola era de comportamento, porque eu falava muito. Eu tinha nota vermelha, mas o comportamento não era de responder, é porque eu não parava de falar. Isso era um fato, né? E tomava muita bronca da minha mãe. Eu me lembro de uma. Cara, eu era muito pequena. Eu tava, sei lá, eu devia ter uns 4 aninhos. E eu briguei na escola, não sei, causei, falei, respondi para a professora falou: você é pequenininha, então você vai voltar para a sala dos pequenos. E me pôs na sala do infantil de castigo. Eu lembro disso, dela falar: você vai se comportar que nem bebezinha? Então eu vou te colocar com os bebezinhos. E me pôs na sala do infantil. E eu lembro que a minha mãe, quando foi me buscar, perguntou para mim: e aí, tudo bem na escola hoje? Tudo bem. Eu não contei para ela. Eu falei: ela não vai descobrir. Criança, né? Não quis contar. Aí, no dia da reunião de pais que ela foi, eu já estava tremendo, porque eu falei, puta, eu lembro disso, gente, de ter essa sensação, assim, falei, minha mãe vai descobrir. Ela chegou em casa, falou assim, tudo bem na escola aquele dia que eu te perguntei, né, Juliana? Cara, eu tinha 4 anos. Tudo bem, mãe? Não aconteceu nada, né? Então a gente vai conversar. Aí ela falou, desculpa, contou, a professora me contou o que você fez, que você ficou de castigo na sala dos pequenos, e agora você vai apanhar. E aí eu lembro que ela pegou 2 cintas. Uma cinta era uma cinta, cara, eu tenho isso na minha cabeça, era uma cinta de borracha amarelinha, que meio borracha, meio isopor, assim, não sei explicar, que era de uma pochetinha que eu tinha amarelinha. E uma outra cinta que era uma cinta dela, de couro preta. E ela falou assim: eu vou te dar uma cintada com cada, você vai escolher a que dói mais e vai me falar.
Me botou aqui, ó. Sentou na cama, eu nunca esqueço. Eu tinha 4 anos. Me botou de costas, com a bunda virada, deu uma cintada com a amarelinha, deu uma cintada com a preta. Obviamente a preta doeu muito mais. E eu, obviamente, falei, qual dói? Ela falou, qual dói mais? Eu, é óbvio que não. E é óbvio que minha mãe sabia também. A intenção dela não era me espancar, me tirar sangue, me fazer doer, mas era me ensinar uma lição do jeito que ela sabia ensinar, né? Juliana, você está dizendo que você faria isso hoje, castigos físicos? Eu não estou dizendo nada, eu não tenho filho, eu não preciso me preocupar com isso. Mas eu só estou dando um exemplo. E ela me deu uma surra com a cintinha amarela. Mesmo não doendo tanto, doeu, bateu ali surra, sei lá, bateu 10, 15 vezes com a cintinha amarela, deve ter ficado a bunda vermelha. Porque eu menti para ela e não contei que um dia eu fiquei de castigo na sala dos pequenos. Então, isso é quando eu falo tempos difíceis, é disso que eu estou falando. Era uma rigidez extrema, né? Que fez com que eu me tornasse uma aluna muito boa. Então, quando hoje você tira o pé, é isso, não faz tarefa. Eu estava dizendo, se existisse portal na época da minha mãe ia entrar todo dia para ver se tinha alguma ocorrência de mau comportamento, excesso de conversa, não trouxe o livro. Eu tenho alunos que ficam o trimestre inteiro e não compram o livro. A mãe não comprou. Caralho, a lista saiu em dezembro, junto com a lista de material. A aula começou no fim de janeiro, nós estamos no meio de abril. O menino não tem o livro. Não tem. E tudo bem. E nada acontece. E isso para mim é inconcebível, entende? Porque aí na aula, enquanto eu estou usando o livro, o menino vai fazer o quê se ele não tem o livro? Ele vai conversar, ele vai atazanar, ele vai tumultuar, ele vai causar, né? E é inconcebível. Minha mãe encapava os meus livros, eu queria morrer porque eu gosto da capa dos livros. E a minha mãe botava aquelas capas. Antes era aquela, na minha época, crianças dos anos 80, hello, era aquelas capinhas quadriculadinha, azul e vermelha, com a etiqueta. Juliana de Oliveira Palermo, primeira série A, professora. Não lembro do nome da professora da primeira série. Segundo, eu acho que era a tia Yasmin, ou do quarto era tia Yasmin, né? Professora Yasmin. Depois de um tempo, ela passou a encadernar com plástico transparente, que eu pedia, pelo menos. Mas eu não gostava de livro encadernado, de livro encapado. Encapava todos os meus livros, conferia o material antes de ir para a escola. Vamos conferir se está tudo na mochila? E aí eu sinto que hoje, né? Talvez o pai que foi educado como eu pense, nossa, era tão chato quando minha mãe fazia isso comigo, eu não vou ser chato assim com meu filho, mas precisa ser. E aí eu tenho uma frase aqui para dizer: estudo nunca é demais. A única coisa que a criança faz na vida dela é estudar. É a única obrigação que ela tem. A não ser que você esteja falando da criança que trabalha, que a gente está falando, não é disso que eu estou falando, né? Da criança que precisa ajudar em casa, que precisa ajudar os pais. Não é disso que eu estou falando aqui do mundo ideal no qual a gente tem as crianças na escola, né? E para um público que geralmente é o meu público aqui. Não existe isso de ai, é muito estudo, ai, é muita tarefa, coitado. Nossa, tem muita lição de casa. Nunca existe muita lição de casa se a única coisa que a criança precisa fazer é estudar. Se ela estuda meio período, se ela estuda só de manhã ou só à noite, não existe muita tarefa. Ai, mas ele estuda período integral. Não existe muita tarefa, a única função que ela tem é essa. Claro, ela vai brincar também. Eu também brincava. Deixa eu te contar que a minha professora, na sexta série, me passava 15 verbos para a gente fazer a tábua de conjugação inteira. Inteirinha. Verbo beber, modo indicativo. Eu bebo, tu bebes, ele... à mão! Na chat GPT. E não era impressora. Eu bebo, tu bebes, ele bebe, nós bebemos, vós bebeis, eles bebem. Imperfeito, eu bebi, imperfeito, eu bebia, tu bebias, ele bebia, nós bebíamos, vós bebias, eles bebiam. Perfeito, eu bebi, tu bebeste, ele bebeu. 15, completo, modo indicativo, subjuntivo, imperativo. E nunca me faltou tempo para fazer outras coisas. Eu lia as minhas coisas, eu assistia filme com os meus pais, que passavam na locadora, eu gostava de ver novela, né, com minha avó. Então, assim, não existe uma carga gigantesca de trabalho que seja demais para a criança. Outra coisa é, a escola precisa ser boa. E aí eu sinto muito se você não tem condições de pagar uma escola boa, eu até entendo. Mas eu vejo gente que tem condições de pagar uma escola boa e coloca o seu filho numa escola mediana. Eu conheço gente que tem dinheiro e os filhos estudam numa escola bosta.
você vê que não é prioridade para o pai. E aí, desculpa, você como pai depois vai estar preocupado se o seu filho vai ser um bom leitor, se ele vai escrever, se ele vai ter bom resultado no vestibular, se ele vai... Você não está preocupado com isso. Se você tem dinheiro e não faz uma pesquisa de uma boa escola, você bota seu filho em qualquer escola, porque a minha amiga falou que é boa. A escola precisa ser boa. Eu aqui em Campinas estudei até a gente falava quinta série, que hoje seria o quarto ano, né? No Rio Branco, que era na época, imagino que ainda seja hoje, uma das melhores escolas de Campinas. Lá tá toda a minha base de texto de língua portuguesa, vem de lá, desde o começo, né? Junto com o incentivo e estímulo da infância que eu falei da minha mãe. Então, quando eu falo de uma escola boa, eu estou falando de bons professores, com uma boa formação. Eu estou falando de material adequado. Esses apostilados de merda que existe hoje, gente, não, nossa senhora, sabe? Ou livro didático, tem um monte de livro didático bosta. E método. Como que são as aulas nessa escola? O que acontece nessas aulas? Como que funciona? O aluno é cobrado? Não é cobrado? O professor dá aula? O professor não dá aula? Tem uma diversidade, mas ou é só oba-oba e aula-aula? Tem aula expositiva? Precisa de aula expositiva? Ó, a véia falando, precisa. Não dá para ser só aula expositiva, mas a aula expositiva também dá. Não é tudo que é gamificação, não é tudo que tem que ser super divertido. A gente começa a aprender, inclusive na escola, que a gente não faz só o que a gente gosta e que nem tudo que a gente faz na vida é divertido. Isso também se aprende. E aí, se você não tem esse aprendizado por experiência na escola, você vai nessa depois, né? Essa geração que fica 2 dias no trabalho e eu não aguentei, porque era muito cansativo. Porque nunca foi exposto a uma realidade na qual você precisar, a qual você precisa se adaptar, sabe? E eu me sinto mega velha falando isso. Mas, de novo, eu falo pela minha experiência, né? E, de novo, eu sei que estar numa escola boa influi em ter dinheiro. É que, de novo, eu vejo muita gente que tem dinheiro e os filhos estudam numa escola que eu falo, Jesus Cristo, né? Em tempos de chat GPT, então, meu amor, aí seria outro vídeo gigantesco que eu não vou fazer agora, né? Hoje é uma grande preocupação, porque cada vez mais as crianças colocam tudo no chat GPT. Por quê? Porque não tem a mãe do lado. Porque se a mãe está do lado quando está fazendo lição, como que a criança abre o computador e digita no chat GPT? O chat GPT faz todas, eles colocam a tarefa, o chat GPT faz de matemática, geografia, de tudo. Esses dias um professor de matemática me contou um caso de uma aluna que ele deu a lista de exercício do ano errado para ela, sei lá, e ela está no segundo, ele deu a lista do terceiro, sem querer. E ela trouxe feita de uma coisa que ela ainda não tinha aprendido. O que ela fez? Ela jogou no chat GPT, né? Então, eu não estou nem falando de chat GPT, eu estou falando, a gente tem que escrever à mão. Ai, mas isso é tão antigo. Não interessa. É muito diferente você escrever à mão de você digitar no computador. Ju, você faz tudo que você escreve os seus textos à mão? Obviamente não, mas eu tenho 250 mil cadernos. O esboço das minhas ideias para eu escrever, para eu falar nesse vídeo, eu fiz aqui à mão no meu caderno, né? A organização do pensamento é outra. Se você não acredita em mim, procure estudos que falam sobre isso. Como escrever à mão faz diferença na maneira como a gente organiza o nosso conhecimento, no processo que se dá no nosso cérebro, tá? É assim, no papel, sim. À mão, sim. Tudo que eu vou fazer tem que ser no papel? É claro que não. Mas precisa passar por isso. As pessoas não sabem escrever. As letras são bizarras, horrorosas, porque a pessoa não escreve mais nada. É tudo celular e computador. Mais celular que computador. Os meus alunos não sabem mandar e-mail. Ali, os alunos escrevem o assunto do e-mail no subject, o corpo. Então, assim, vem e-mail para mim, aí, assunto, aí vem, oi, professor, eu queria ver a minha nota, escreve o e-mail, não sabe usar. Então, assim, né, porque a tecnologia está aí, nem essa tecnologia, mas é porque e-mail já é antigo. Depende para quantas coisas a gente usa e-mail ainda hoje no ambiente de trabalho. Ele precisa aprender isso também. Então, assim, sim, eu vou bater nessa tecla. Precisa escrever à mão, precisa escrever no papel, precisa ler no papel, precisa pegar um livro para estudar no papel, riscar, grifar. Ah, mas o Kindle também dá para. Mas é diferente. O Kindle você não está escrevendo à mão na margem dele, você está digitando. Para mim é papel. Depois você pode até migrar, mas precisa ter esse primeiro contato. E aí que vem a minha polêmica, o estudo da gramática, conhecimento de gramática.
Eu venho de uma época em que eu falei para vocês, eu fazia 15 tábuas de conjugação de verbo por dia, né? Nossa, mas era demais. Então, primeiro que eu acho que nunca foi demais. Eu acho que estudo nunca é demais para a criança que, né, que tem condições e não precisa trabalhar. Mas, se você me perguntar qualquer coisa de verbo hoje, eu sei. É chato, mas eu aprendi por repetição. Eu estudei colocação pronominal, concordância, estudei regra de pontuação. Porque você não vai saber, mas você decora, uma decoreba, mas não é decoreba que você fica decorando, decorando e joga na prova. É uma decoreba de tanto que você vê. Para você ver, muitas vezes, você tem que estar fazendo. E aí vai a tarefa. Se todo dia ou 2 vezes por semana você tem tarefa disso, você está fazendo isso, você está entrando na sua cabeça, você vai aprender que toda paroxítona terminada em ditongo leva acento. Só que para isso você tem que saber o que é uma paroxítona e você tem que saber o que é um ditongo, senão você não sabe. Você tem que saber que a gente não separa sujeito de predicado com vírgula. Mas para aplicar essa regra, você tem que saber o que é sujeito, tem que saber o que é predicado, não tem jeito. Para você saber se aquela palavra tem ou não crase naquele caso, você precisa entender que a crase é a contração da preposição a com o artigo feminino definido a, e você precisa ver se aquela palavra leva artigo ou não, e se essa preposição é exigida ou não nesse caso. Não tem outra maneira. E aí eu sinto que a minha geração teve esse estudo de gramática, que era gramática pela gramática, muito batida, e aí de repente a gente ficou com essa de, gramática não precisa ensinar mais assim, a gente vai pelo texto. E foi para um outro lado, né? A gente saiu do lado da gramática pura, chatona, sem sentido, para um lado só da análise textual, mas foi para o outro lado sem esse meio. Os alunos não têm noção de conceitos da gramática que são essenciais e que mudam tudo, que mudam a sua escrita, que é a expressão do seu pensamento, a organização do seu pensamento, que mudam a sua leitura. Por que você lê e não entende? Porque você não entendeu que aquela vírgula ali é uma vírgula de vocativo. Porque você não entendeu que aquela falta daquela vírgula ali é porque ele está restringindo a oração e não explicando. Isso tudo faz diferença. É o conhecimento da gramática junto com a leitura ativa e em grande quantidade. De novo, para mim, funcionou assim. Nossa, Ju, como é que você virou essa leitora e apreciadora de textos e que lida com textos, que revisa texto, que escreve texto, e que explica texto? Foi assim. Se existia inclinação pessoal, eu nasci com um pouquinho dela, mas eu tive muito estímulo na infância e eu tive muito estímulo ao estudo, sempre, sempre. Uma nota boa era comemorada. Uma nota 8 na minha casa, 8 era por que faltou aqui? E aí vem um exemplo da minha mãe, que daí era um pouco too much, que quando eu chegava com 9, ela perguntava: alguém tirou 10? E aí isso já é caso para terapia, porque isso fez com que eu me tornasse uma pessoa extremamente competitiva, né? O 9 para minha mãe não era tão bom, porque ela queria saber se alguém tinha ido melhor que eu. E aí a gente já está entrando numa parte de competição que fez de mim essa pessoa extremamente competitiva e que me trouxe problemas em outros aspectos, mas de novo, isso aí a gente trata em terapia, né? Agora, um 7? Qual é a média? 6. 6,2 tá bom. Tá bom? Você se contenta com o mediano, com o medíocre, com o mínimo? Você vai querer ganhar um salário mínimo e tá bom? Jura? Então, assim, mas aí pensando nisso tudo, eu chego a essa conclusão mesmo, assim, estou velha, estou idosa, estou intolerante, acho tudo errado e vou dizendo o meu tempo era melhor. De certa forma, o meu tempo criou alunos muito bons, resultados muito bons, pessoas da minha geração que mantiveram esse modelo criaram alunos muito bons, e eu vejo o resultado do outro modelo, passando com pandemia ainda junto, né? Deu uma cagada muito boa, assim. Às vezes eu atendo alguns pais, né, na escola, e esses dias o menino que é menino, né? Primeiro ano, terrível, imaturo, mas ele tem muita facilidade. Esses dias ele faltou na aula, no dia que eu ensinei uma coisa nova. Eu falei, puxa vida, fulaninho faltou. Ele chegou no outro dia, eu falei, ó, você pegar, ele sentou com os colegas, ele pegou e ele foi super bem, e as notas dele são ótimas, ele não está de recuperação de nenhuma matéria.
E aí eu fui conversar com os pais, e os dois são professores, né? Os dois pais são professores. Isso, eu vejo na prática a diferença do aluno que tem em casa o incentivo funciona. Se você tem um filho e gostaria que isso, né, que ele se tornasse um bom leitor, um bom aluno, com postura de estudante, são os passos que funcionaram na minha criação que eu compartilho aqui, né? Se você fala, ai, mas eu não tive nada disso e eu também sou, que bom para você. Estou falando, como eu disse, da minha experiência e o que eu faria se eu estivesse educando uma criança. Agora, se você, ai, Ju, mas eu já sou adulto, como que eu faço para melhorar? É isso aqui aplicado à vida adulta, que é a disciplina. Né? Aí não vai ter ninguém para ler livrinho para você ou para te mandar sentar e estudar e se dedicar. É você, com a sua disciplina, eu espero que adquirida de adulto, que vai ter que se forçar e se colocar para ler mais, para escrever mais. Faz palavra cruzada, maravilhoso. Sempre fiz muito. Então, tem, onde você olha? Ah, aqui em casa, não me deixa mentir. Tem aqui, esse aqui é desafio de lógica. Ó, aqui tem as cruzadocs, não é cruzadocs, ó, esse é de lógica, esse aqui é de lógica, eu adoro os desafios de lógica. Esse aqui, ó, palavra cruzada, jumbo, adoro fazer nas férias, tá? Ou quando tem um tempinho, procurar maneiras de se aperfeiçoar, né? Só que aí não tem alguém para fazer isso por você, tem que ser você com a sua disciplina. Agora, se você tem criança, é o que eu acredito. Tá, pode chover aí, sua velha, idosa, a IA vai dominar o mundo. Eu não sei, eu ouvi esses dias, eu falei, gente, mas os alunos não sabem usar acento aí. Mas eles não precisam, porque depois o Word vai colocar ali para eles, embaixo da palavra em vermelho. Esse é um argumento que para mim não funciona, sabe? E aí talvez realmente eu seja muito velha, muito idosa, muito rígida, mas não, acho que não vou mudar nesse ponto, né? Porque tenho as minhas convicções, tenho o meu exemplo e vejo esse exemplo do bom e do ruim na minha prática como professora ao longo dessas 2 décadas em que estou em sala de aula, né? Enfim, é isso. Longo, né? Tá vendo? O professor fala muito, gente. Nossa senhora, fala demais. Chega por hoje. Deixa aqui o seu hate. Mentira, não deixa. Eu sou uma pessoa tão de boa. Deixa aqui o seu comentário se você concorda comigo, se você discorda, sei lá. Se você é millennial, como eu, ou não. O que você pensa de tudo isso? Me conte. Vamos conversar. Discutir, não. Conversar. Tá bom? Obrigada. Falou, valeu. Um beijo. E até a próxima.